Você está ouvindo Em Segundo Plano. E se a tristeza não fosse uma reação a alguma coisa que acontece com a gente, mas sim um fluido, tipo um líquido escuro dentro do nosso corpo? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas por muito tempo foi exatamente assim que as pessoas enxergavam a coisa. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na melancolia, de onde vem essa emoção, como a nossa visão sobre ela mudou ao longo dos séculos e a grande questão: ela serve para alguma coisa? Para isso, a gente juntou um material que vai desde a história da melancolia até um argumento filosófico bem provocador, que defende que esse sentimento é, na verdade, essencial. Essencial para a criatividade e para uma vida plena. E a nossa missão aqui é justamente essa, sabe? Tentar desvendar as várias faces da tristeza. A gente vai da química do cérebro até a linguagem que a gente usa para falar sobre ela. E no meio disso tudo, a gente vai questionar um pouco essa busca meio incessante da nossa cultura pela felicidade a qualquer custo. Vamos começar pelo que a gente já conhece, o mais familiar. Hoje em dia, quando alguém fala, tô triste, a nossa primeira reação é perguntar, nossa, mas o que aconteceu? A gente já parte do princípio que a causa veio de fora. Sei lá, perdeu o emprego, o cachorro ficou doente. Um amigo se mudou. Exato. A tristeza é uma resposta a um evento externo. Pois é, a causa tá fora, a reação tá dentro. Mas se a gente voltar lá na Grécia Antiga, nossa, os médicos pensavam de um jeito completamente diferente. Para eles, a tristeza não era uma reação, era tipo uma condição. O problema não estava no mundo, mas sim num desequilíbrio de fluidos dentro da pessoa. Fluidos? Como assim fluidos? Eles trabalhavam com o sistema humoral. A teoria era que o corpo e a alma, sim, eram regidos por 4 fluidos principais, os humores. Tinha o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. A saúde, o temperamento de alguém, tudo dependia do equilíbrio perfeito entre eles. E a melancolia, que vem do grego melainakoli, ou seja, bile negra, era o resultado de um excesso desse fluido escuro. Peraí. Então uma pessoa não estava triste por causa de alguma coisa. Ela estava triste porque tinha, literalmente, muita bile negra no corpo. Exatamente isso. A tristeza era quase como ter febre ou uma dor de cabeça. Era um sintoma físico de um desequilíbrio químico interno. Nossa, que loucura! E como eles tratavam isso? Bom, se a causa era interna, o tratamento também era. Eles acreditavam que podiam reequilibrar os humores com dieta, com exercícios. Sangrias, né? Umas coisas que hoje a gente acha meio... Bizarro, né? Mas seguia uma lógica para eles. Se você tem um excesso de algo, precisa remover ou compensar de alguma forma. Espera um pouco. Essa ideia de que um desequilíbrio químico interno causa um estado emocional, isso não soa familiar demais? É um eco fascinante, não é? Totalmente. A gente abandonou a bile negra, mas parece que a ideia central voltou com tudo, só que com outro nome. Pois é. Se a gente traçar uma linha direta da bile negra até a nossa compreensão moderna da depressão clínica, a gente vê essa ressonância. O sistema humoral, claro, está super ultrapassado. Mas a premissa fundamental continua de pé. A crença de que estados emocionais duradouros estão ligados à nossa química cerebral. O equilíbrio de neurotransmissores, tipo serotonina, dopamina. Então, de certa forma, os gregos estavam no caminho certo, só não tinham as ferramentas para identificar os fluidos corretos. Exato. A gente mudou a linguagem, mudou a tecnologia, mas a ideia de que podemos alterar a nossa resposta às circunstâncias, mexendo na nossa química interna, essa é uma das ideias mais antigas da medicina. Essa ideia de que a tristeza é parte da nossa química, quase um elemento base do nosso ser, me faz pensar. Se ela sempre esteve aí, desde os gregos, para que ela serve? Será que ela tem alguma função que a gente esqueceu no meio dessa busca por curar tudo? Essa é a grande questão. E existe uma longa tradição de pensadores que argumentam que sim, a melancolia não só tem uma função, como ela é valiosa. É o caso do Robert Burton, um estudioso inglês do século XVI, que era obcecado pelo assunto. Ele escreveu um livro gigante, A Anatomia da Melancolia, e lá ele diz algo como: aquele que aumenta a sabedoria, aumenta a tristeza. Para ele, a melancolia não era uma doença a ser curada,
mas um caminho para um entendimento mais profundo do mundo. Mas essa ideia de que a melancolia leva à sabedoria não pode ser um pouco perigosa? Glorificar a tristeza não é o que os poetas românticos fizeram, quase transformando-a num acessório? Aquela imagem do poeta sofrendo, olhando a chuva pela janela. É um ponto excelente. Os românticos do início do século XIX, eles pegaram essa ideia e levaram a um extremo, né? Para eles, a melancolia era o que nos permitia sentir a beleza e a alegria de forma mais intensa. Eles acreditavam que sem a experiência da perda, a experiência do ganho não teria o mesmo peso. Como se a gente precisasse do contraste para enxergar as cores direito. Exato. Uma analogia que aparece no material é a das estações do ano. Porque a gente entende a tristeza das árvores perdendo as folhas no outono e aquela sensação de fim de ciclo, que a gente consegue sentir a alegria explosiva da primavera quando tudo volta a florescer. Uma emoção da profundidade para outra. Eu entendo a beleza poética disso, a ideia de que a escuridão define a luz. Mas no dia a dia, na prática, isso não parece um pouco abstrato? Talvez a utilidade da tristeza seja algo mais básico, mais animal até, uma questão de sobrevivência, quem sabe? E parece que sim. Existe uma teoria evolucionista bem forte que diz que a tristeza tem um propósito social fundamental. Pensa nos nossos ancestrais. A raiva, a agressão, servem para afastar os outros, para competir. Mas a tristeza, expressa pelo choro, pelo isolamento, ela faz o oposto. Ela atrai as pessoas, ela chama ajuda. Exatamente. É um sinal de que algo está errado e que você precisa de apoio. Quando alguém do grupo demonstrava a tristeza, isso ativava o instinto de cuidado e proteção dos outros. A comunidade se unia. Nesse contexto, a tristeza não é uma fraqueza. É um mecanismo social poderosíssimo que gera unidade. É uma cola social. Isso me lembra uma citação perfeita da Emily Dickinson sobre isso. Ela escreveu: eu meço cada dor que encontro com olhos estreitos e curiosos. Eu me pergunto se pesa como a minha ou se tem um tamanho mais fácil. Essa curiosidade sobre a dor do outro, essa tentativa de se conectar através do sofrimento, parece que é exatamente isso. E essa citação levanta outra questão importante. A dor da Dickinson é igual à minha. A experiência da tristeza é a mesma para todo mundo, em qualquer lugar? O antropólogo médico Arthur Kleinman dedicou a carreira a essa pergunta. Ele viajou o mundo estudando como diferentes culturas, sabe? Como elas sentem e falam sobre o sofrimento. E aí? O que ele descobriu? É tudo igual no fim das contas. Pelo contrário, a conclusão dele é que as emoções não são universais. A cultura, e principalmente a linguagem que a gente usa, molda profundamente o que a gente sente. As palavras que a gente tem para descrever um sentimento acabam construindo a própria experiência daquele sentimento. Não é só um rótulo que a gente coloca em algo que já existe. Nossa, então a linguagem não só descreve a nossa realidade emocional, ela cria. Em grande parte, sim. Tem um exemplo muito concreto disso. Em culturas de língua inglesa, é comum falar de coração partido, heartbreak. A própria palavra sugere que algo se quebrou, se rompeu. Sim, de forma violenta, irreparável talvez. Exato. E essa sensação de estar quebrado se torna parte da experiência real daquela dor. A metáfora vira realidade. Agora, em outras culturas, a expressão pode ser diferente. Digamos que a metáfora seja de um coração machucado, bruised heart. A experiência subjetiva tende a ser outra. Um machucado? Um machucado dói, mas cura. Pois é. Um machucado dói, deixa uma marca, mas a gente sabe que ele sara. A sensação não é de algo quebrado para sempre, mas de algo que precisa de tempo. É incrível pensar que a palavra que a gente escolhe pode mudar o peso de um sentimento. Totalmente. Mas toda essa conversa sobre o valor da tristeza, sobre como a linguagem a molda, tudo isso parece ir na contramão de tudo que a gente vê hoje, né? Parece que a nossa cultura não está mais interessada em entender a tristeza, a gente declarou guerra contra ela. E é exatamente esse o argumento do filósofo Eric G. Wilson no livro dele Contra a Felicidade, em louvor à melancolia. A tese dele é um alerta.
Ele diz que estamos sistematicamente tentando erradicar a melancolia da experiência humana, e as consequências disso podem ser desastrosas. Como assim? O que tem de tão ruim em querer ser feliz? O fascinante aqui é a análise que o Wilson faz do que ele chama de complexo industrial da felicidade moderno. Não é só querer ser feliz, é uma obsessão, uma indústria. Pensa nos aplicativos de bem-estar, nos programas de mindfulness corporativo para aumentar a produtividade, na pressão das redes sociais para a gente performar uma vida feliz o tempo todo. A tal da positividade tóxica. Exatamente. Wilson vê isso como uma exportação tipicamente americana que se espalhou pelo mundo. E o grande medo dele é que essa busca incessante por um contentamento superficial leve à extinção do impulso criativo. Porque a criatividade viria justamente da angústia, do desconforto. Ele argumenta que sim, e ele usa exemplos poderosos. Van Gogh, que descreveu a própria angústia como estar deitado, de pés e mãos amarrados, no fundo de um poço escuro. Foi dessa escuridão que ele tirou força. Ou o filósofo Kierkegaard, que escreveu que frequentemente sentia felicidade na melancolia. Ou Nietzsche, que era categórico ao dizer que o sofrimento é essencial para fortalecer a alma. Ok, mas aqui a gente precisa ter cuidado. Não estamos falando de romantizar a depressão clínica, certo? Existe uma linha muito tênue e perigosa aí. Com certeza. E essa é a distinção mais crucial que o Wilson faz e que ele acusa a nossa cultura de ignorar completamente. Melancolia não é o mesmo que depressão clínica. A depressão clínica é paralisante, ela causa apatia, letargia, uma incapacidade de sentir. É um vazio, um estado que silencia a pessoa. É a ausência de sentimento. Exato. A melancolia, na visão dele, é o oposto. É um excesso de sentimento. É um estado ativo, uma turbulência interior que te força a questionar o mundo, a procurar significado. A depressão te faz querer ficar na cama. A melancolia te inspira a escrever um poema, a pintar um quadro. A depressão silencia, a melancolia inspira. E o argumento é que, ao tratar toda a tristeza como um sintoma de doença, a gente está medicando e calando essa melancolia criativa. Essa é a conclusão de Wilson. Ele acredita que nossa cultura, ao confundir os dois e tratar a melancolia como uma anomalia a ser curada, nos empurra para uma felicidade superficial, inautêntica e, no fim das contas, estéril. Uma vida sem sombras, mas também sem profundidade. Então, o que tudo isso significa? Nossa, a nossa análise hoje foi uma jornada em tanto. A gente saiu da bile negra dos gregos, passou pela química cerebral moderna, viu a tristeza como ferramenta de sobrevivência e como musa para os artistas. A tensão central parece ser essa. A tristeza é um bug no sistema que precisa ser corrigido, ou é uma feature essencial da experiência humana? E para levar essa reflexão um passo adiante, o material que a gente analisou termina com uma ideia que é, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora. Vem de um projeto de um pensador chamado David Pearce, conhecido como Engenharia do Paraíso. Engenharia do Paraíso? Isso soa bem ambicioso. Radical. A proposta dele é usar tecnologias futuras como engenharia genética e nanotecnologia, não apenas para eliminar a dor emocional e física nos seres humanos, mas para redesenhar ecossistemas inteiros. A ideia é abolir o sofrimento em todas as suas formas, em todas as criaturas do planeta. Fim da predação, fim da dor, fim da tristeza. Nossa, o mundo onde o leão não come a gazela e ninguém nunca mais sente um coração partido? Um paraíso literal. Programado geneticamente. Exatamente. Um mundo de gradientes de felicidade, onde o ponto mais baixo do bem-estar de qualquer ser vivo seria mais alto do que o pico de felicidade que a gente conhece hoje. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Existe algo de profundamente triste em um mundo sem tristeza? Nossos ancestrais das cavernas, que usaram a dor para criar laços, os grandes poetas que a usaram para criar beleza, será que eles iriam querer viver nesse paraíso? Fica a questão se, ao apagar o sofrimento, a gente não estaria apagando também uma parte fundamental do que nos torna humanos. Vamos terminar com outra citação de Emily Dickinson, que parece oferecer uma nota de resiliência no meio de tudo isso. Ela diz: esperança é a coisa com penas que pousa na alma e canta melodia sem palavras e nunca para de todo.
Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.